a cruz de Cristo, para a cruz de Cristo converge toda a palavra de Deus. O Velho Testamento aponta para o Calvário. Os Evangelhos apontam para o Calvário. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, fazendo seu primeiro discurso, ele aponta para o Calvário. O apóstolo Paulo, lemos aqui ainda há pouco, a sua mensagem aponta para o Calvário. Então, meu querido, a cruz é o centro da palavra de Deus. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Portanto, deveria ser o centro de nossas vidas também. Verdade. Nós poderíamos falar muita coisa sobre a cruz de Cristo, mas eu gostaria nessa noite, para deixar mais fácil para a minha mensagem e para o entendimento dos irmãos, centrar no versículo 23, que é o nosso tema, do capítulo 1 de 1 Coríntios, e procurar entender o máximo possível desse versículo nessa noite. E para que cheguemos um pouco a esse conhecimento desse versículo, eu busquei como base um livro que ganhei alguns anos atrás, do pastor Otto Bochett. É um pastor que viveu no século passado, e diante de tantas pessoas, tantos ateus, tantos filósofos que atacavam a realidade da existência de Jesus, ele fez um livro chamado O Cristo ou Jesus Histórico. Quando li esse livro pela primeira vez, eu achei que iria encontrar ali detalhes históricos da existência de Jesus. Eu pensei que ali eu iria encontrar historiadores seculares falando a respeito da vida de Jesus, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, aquele pastor, ele queria provar a existência de Jesus através do próprio documento sagrado, através da própria Bíblia, dos relatos dos apóstolos, das pessoas que viveram na época de Jesus. E para fazer isso, ele começa mostrando que Jesus não era atraente para o povo da sua época. E confesso, irmãos, quando você vai ler o livro, vai dando uma revolta, porque vai contra tudo que nós aprendemos, vai contra tudo que durante muito tempo de cristianismo foi sendo colocado em nossa mente. E eu quero compartilhar poucas coisas nessa noite com os irmãos. O texto diz que nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Jesus não agradou os judeus, não agradou o povo da sua época. Ele não satisfez o povo do seu tempo. E alguns de vocês podem dizer, mas como? Ele era Jesus. Sim, ele era Jesus. Ele era o Messias. Mas não agradou. Jesus Cristo não conseguiu satisfazer
dos judeus. Não conseguiu satisfazer os desejos daquele povo. O que eles esperavam no Messias, Jesus não trouxe. O que eles esperavam do Cristo, Jesus não trouxe. Aquele povo vivia sob opressão. Aquele povo, o povo judeu, é um povo que por várias vezes foram dominados por diversas nações diferentes. Muitas e muitas vezes. E por fim, à época de Jesus Cristo, eles eram dominados pelos romanos. E depois de tanta servidão, aquele povo começou a olhar para as Escrituras de uma forma diferente. Isaías 53 era até interpretado de outra forma, porque eles não queriam um Cristo Messias sofredor. Eles não queriam um Messias servo. Eles queriam, precisavam do Messias que viesse com a vara de ferro. Eles queriam um Messias que viesse para reinar, para governar, para ser rei, para dominar, para tirar dos ombros deles o domínio de outras nações. Mas vem o Senhor Jesus. Jesus, quando nasce, ele não nasce com a glória de um rei. Ele não nasce com a riqueza de um rei. Jesus nasce de uma forma muito simples. Nós sabemos, não vamos detalhar isso aqui, mas todo mundo sabe como Jesus nasceu. Diferente dos reis, diferente dos senhores. Qualquer um aqui pode citar exemplos de pessoas famosas quando estão prestes a ter filhos, a ter crianças. É noticiado para tudo quanto é lugar. A televisão mostra toda hora. Os programas de fofoca mostram. Quando nasce, aquela criança é paparicada por muitas pessoas. Mas Jesus, desde que nasceu, não tinha nenhum lugar para ficar. Nasceu na pobreza. Não foi num palácio, uma mansão. Nasceu numa estrebaria, num estábulo. Não teve berço de ouro. Pelo contrário, teve uma manjedoura. Assim nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, já no seu nascimento, já não satisfazia o desejo daquele povo. Como poderia um rei nascer daquela forma? É tão verdade isso, que os anjos avisaram aqueles pastores que nasceriam o rei dos judeus. Aonde eles foram bater? Quando estavam, foi na manjedoura, foi na estrebaria. Não foram procurar no palácio, porque rei nasce é no palácio, mas o palácio de Jesus foi no estábulo. Depois de nascer, foge para o Egito e volta e vai morar em Nazaré da Galileia. A origem de Jesus também não satisfazia o anseio dos judeus, porque os judeus esperavam que Jesus não somente nascesse, mas vivesse em Belém como o rei Davi. Mas Jesus nasce ali, então logo nasce, vai para o Egito, depois vai para onde? Para a Galileia. Jesus não era chamado de Belemita, ele era chamado de Nazareno. Quando
alguém chega perto de Natanael e fala: encontramos o Cristo, ele pergunta: de onde ele veio? Ele veio de Nazaré. A resposta é: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém esperava o Nazaré. Ninguém esperava o Galileu. A Galileia fazia parte das 10 tribos que se rebelaram. Alguns dos fariseus acreditavam que ela nem seria restaurada. E Jesus era Galileu. Então a sua origem também não satisfazia aquele povo. Aquele povo, irmãos, eles não esperavam nem os milagres de Jesus. João Batista veio e não fez nem milagre sequer. Nenhum. E João Batista conseguiu arrebatar muitos discípulos e uma grande multidão, sem fazer milagre algum. Porque João Batista veio como profeta e cumpriu o seu papel de profeta. E ele falava da vinda do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que deveria vir governar. Mas quando Jesus vem, ele não vem governar, ele vem pregando de novo o evangelho, anunciando o início do reino outra vez, o que João Batista já tinha feito, e os milagres de Jesus. Nós, à luz da palavra, entendemos que ele é Deus, que ele é Senhor dos senhores, mas aquele povo não sabia. Que milagre esperar de alguém que veio para salvar uma nação? Moisés, como foi chamado por Deus para salvar a nação, Moisés já foi logo trazendo 10 pragas de uma vez. 10. Nunca aquele povo tinha visto mais de 1,5 milhão de pessoas, só homens, sem contar os egípcios, presenciavam os milagres que aconteciam lá no Egito. Quando aquele povo sai do Egito, Moisés, usado pelo Senhor, toca numa venena e se abre, e aquele mais de 1,5 milhão de pessoas passam no meio do mar seco. Todos viram o milagre acontecendo. E Jesus fazia milagres locais. Um cego de nascença, ele curava. Leproso, ele curava. E a fama de Jesus corria por todos os lugares. Mas quando você ouve alguém falando assim: olha, curou fulano lá na frente, eu tenho certeza que alguns dizem assim: será que curou mesmo? Será que não é um golpe? Será que não é mais um charlatão? A fama de Jesus correu, mas quem viu os milagres é aqueles que estavam perto dele. No mais, era a fama de Jesus. E aquele povo não acreditava. Quando Jesus foi interrogado algumas vezes, em uma delas, eles falaram: você é o Messias? Então mostra-nos um sinal, mostra um milagre. Moisés abriu o mar vermelho, Elias fez fogo cair do céu. Mostra-nos um sinal. E Jesus se negou. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E ele falava tudo a sua própria boca. Irmãos, até as pessoas que andavam com Jesus não satisfaziam os judeus. Jesus andava com os pecadores, com as pessoas mais simples, com pessoas humildes. Os discípulos de Jesus
Quem estuda aqui, principalmente em faculdade pública, sabe muito bem. As pessoas, os alunos atropelam uns aos outros para tirar as melhores notas, para poder participar de intercâmbios, para ter bolsas para viajar para outros países, para fazer parte de grupo de estudo. São os melhores. Tem os PhDs na UFMG e em outras faculdades que têm os seus discípulos, mas eles não pegam lá o que tem a nota pior, não. Eles pegam os melhores, os que tiram notas maiores. São esses que vão adiante. E Jesus saiu para escolher os seus discípulos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pedro, Tiago e João na beira do mar. Quem já ouviu essa música? No mar da Galileia. Pescadores, cobrador de imposto, pior que pescador, só cobrador de impostos. Pessoas simples, humildes. No dia de Pentecostes, quando eles falaram em línguas estranhas, as pessoas cultas que vieram de outros países, o que diziam? Como esses indoutos, esses sem cultura, estão falando conosco na nossa própria língua. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, todos eram indoutos, sem cultura. E quando os espíritos de fariseus olhavam para Jesus, e Jesus se dizia o Messias, ele olhava em volta dele: esses são seus apóstolos, seus discípulos. Isso não é apóstolo de lei. Ele não é o nosso Messias. E a verdade é que Jesus era escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus. Quando se pregava Jesus como sendo o Messias, os judeus rejeitaram logo, e ainda boa parte rejeita até hoje, porque é escândalo, porque eles esperavam um Messias que viesse como um rei, com resplendor, com glória, com a vara de ferro, trazendo juízo sobre as nações. E nós sabemos bem, Jesus não veio dessa maneira. Pelo contrário, ele veio pregando o amor. Por isso ele era escândalo para os judeus. E os gentios? Naquela época, o povo que dominava era o povo romano, mas a cultura era greco-romana, gregos e romanos. Boa parte da cultura romana foi herdada dos gregos. Nós, até hoje, sofremos a influência dos gregos na cultura brasileira. Uma certa feita nós ouvimos a pregação de um pastor através de um vídeo que eu não me lembro o nome dele. Murdoch. Esse pastor, ele falava da seguinte maneira: você já ouviu falar assim, fulano nasceu para ser isso? Fulano nasceu para ser rei? Fulano nasceu para ser prefeito? Fulano nasceu para ser isso? Isso é grego, porque os gregos criam que as pessoas nasciam para fazer determinada função. Se o sujeito estava governando, ele nasceu para ser governante. Se ele é escravo, ele nasceu para ser escravo também. E justificavam tudo porque eles criam na reencarnação. Então a pessoa que nessa primeira vida tivesse feito alguma coisa errada, ele voltava como escravo, como subalterno, e estava tudo resolvido. Então cria-se que uma pessoa nasceu para aquilo.
Nós cremos, irmãos, que se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É nisso que nós cremos. Mas os gregos tinham suas crenças diferentes. E muitas das coisas que eles acreditavam e esperavam num grande mestre, Jesus não se enquadrava também. Jesus não se enquadrava, porque ele era diferente de tudo. Os gregos, eles buscavam a sabedoria, o estudo, o logos. Mas a sabedoria que eles queriam, a sabedoria segundo a carne, segundo os homens. E nós sabemos que Jesus era sábio. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E olhando por esse lado, eles não entendiam Jesus. Os gregos, eles lutavam para ser sempre o número 1, para ser sempre o primeiro. As Olimpíadas nasceram na Grécia. O apóstolo Paulo usou o exemplo. O único que ele evaporou é quem chega primeiro. Agora tem segundo e terceiro de consolação. O apóstolo Paulo era só o primeiro que recebia a coroa. Tem luta aqui, irmãos, para chegar em terceiro lugar. Tem luta aqui para ser o último. Então era normal querer ser o primeiro, desejar o primeiro, desejar o lugar de honra, o primeiro lugar, querer ser o melhor. Os gregos pesaram tanto isso que as disputas se resolviam na Grécia através da fala. Tinha um lugar lá, a água que subiu ali, os filósofos, e começaram a discursar, um combatendo a ideia do outro. O que falasse melhor, levava. A disputa era na palavra. O melhor vencia. Então eles queriam um lugar de honra, o primeiro lugar. E aí vem Jesus e fala assim: você quer ser o primeiro? Seja o último. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser reinar, que sirva. Ele mesmo chegou a fazer isso. O Rei dos Reis chegou a certa feita lá, antes dele morrer, no dia da Santa Ceia, ele pega uma toalha, desce, tira a sua roupa até a cintura e amarra a toalha na cintura, como se vestiam os escravos. Pega uma bacia com água, ajoelha no chão. Pedro, me dá seu pé. Que isso, Senhor? Eu quero lavar o seu pé. Rei, lavando o pé de servo. Rei, lavando o pé do escravo, invertendo os papéis. O rei busca grandes coisas, conquistas. Isso lembra alguma coisa a vocês? Conquista, 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 mais conquista. Esse é o primeiro. Seja o último. O rei, segundo aquela época, segundo os gregos, o sábio, o homem de honra, ele aceita as lisonjas, os elogios que lhe são feitos.
Ele deveria aceitar ser paparicado. Jesus só queria a honra do Pai. Ele só queria o reconhecimento de Deus. Quando o rapaz chega perto dele e fala: bom Senhor, por que me chamas bom? Bom só tem um. Não aceitar. Ora, isso era contrário ao pensamento da época. Isso era contrário ao que os gregos imaginavam de um grande pensador. Um rei, ele deveria se vestir com toda a elegância de um rei. O homem nobre também vestia-se diferente. Os escribas e fariseus, eles tinham uma roupa diferenciada do povão. Quando eles passavam, eles olhavam ao escriba, ao fariseu, usavam franjas, usavam vestidos longos, escreviam nos seus, na barra dos seus vestidos umas palavras sobre a lei. Eram diferenciados. Chamava atenção por isso. Mas o contrário também acontecia de pessoas grandes que se faziam notórias por abrir mão da grandeza. Se vestiam como mendigos, embora tivessem condições de se vestir como reis. Eu sei que vocês já ouviram falando do tal de Buda por aí. A história de Buda é isso. O sujeito que nasceu no berço de ouro e um dia resolveu praticar a bondade, abandonou tudo e saiu. E chamou a atenção. Mas Jesus, irmãos, Jesus se vestia exatamente igual a qualquer pessoa normal. Ninguém reconheceria Jesus pelas suas roupas, ou pelo seu cabelo, ou pela sua barba. Era um judeu comum que andava com pessoas comuns, no meio de pessoas comuns. Não se destacava pela sua maneira de vestir. Eu já citei João Batista. Olha o jeito excêntrico que ele andava. Ele se vestia com roupa de camelo, com peles. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Eu penso que isso chamava atenção. Jesus não chamava atenção desse jeito. Se vocês olhassem Jesus e não fizesse parte do círculo que eu conhecia intimamente, iria pensar: lá vai um homem comum, uma pessoa como outra qualquer. Ele fazia questão de aparecer com suas roupas, com suas vestes. O culto, o nobre, não gosta, ou pelo menos não gostava, dos pobres. Os escribas e fariseus chegaram a dizer uma certa vez: essa populaça, esse pessoal, esse povo não sabe nada da lei. Eles se consideravam acima da média. Esse também era o pensamento dos gregos. Os cultos estavam por cima e não andavam com a pobreza. Mas Jesus, pelo contrário, ele andava com os pobres, se vestia como eles, comia com eles, o que não fazia de forma alguma parecer um nobre, um sábio, segundo o pensamento grego. Outra coisa, irmãos, que Jesus fazia e fez, e o destacou de maneira negativa na sua época. Tem muito pouco tempo que criança é vista como criança. Criança, há bem pouco tempo atrás, eram vistas como adultos em miniatura. Criança não era vista como criança, como pessoas que merecessem um cuidado especial.
Em algumas culturas, os pais nem cuidavam dos filhos, até que eles ficassem maiorzinhos, porque não queria mexer com menino, adultos e miniatura, que só dá trabalho. Eu imagino Pitágoras, Sócrates, aqueles homens com crianças, exceto por conta da pedofilia, que era normal no meio daquele povo. Mas excetuando isso, não vejo. Mas o Senhor Jesus, o que ele diz? Deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Nem os discípulos compreendiam quando Jesus fazia isso, porque os discípulos eram primeiro a enxotar. E também as mulheres, as irmãs que estão aqui nessa noite, há bem pouco tempo atrás, mulher nem votava. Nem votava. Mulheres têm pouco tempo que adquiriram direitos. Imagine uma mulher que era considerada como um cachorrinho. Os discípulos saíram uma certa feita e Jesus ficou ali perto de um poço. Uma mulher se aproxima, aquela mulher era samaritana, e Jesus se põe a conversar com aquela mulher e tem uma conversa longa com ela. A Bíblia fala que quando os discípulos chegaram, eles estranharam que ele conversasse com a mulher. É estranho. Não era comum. Até nisso, Jesus foi diferente negativamente. Uma das partes mais gostosas da Bíblia é o Sermão da Montanha. E ali no Sermão da Montanha, Jesus ele começa a anunciar como deveria ser no reino dele, no reino dos céus. E chega uma parte lá desse sermão e Jesus começa a dizer: vocês ouviram dos antigos? Olho por olho, dente por dente. O direito sagrado da vingança. Se alguém te fez um mal, você fazer na exata medida que ele te fez. A Bíblia, no Velho Testamento, corroborava isso. Olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse, morria. Era assim. Aí vem Jesus e fala: olha, se o sujeito te der um tapa no rosto, você vira um outro para ele. Se ele te pedir a túnica, dê também a capa. Não fuja daquele que te pede emprestado. Isso aqui não precisa nem ser sábio, irmãos, para poder rechaçar. E se você for honesto com você mesmo, quem aqui dá a face depois de tomar um tapa? Talvez tenha um ou dois aqui, mas eu creio que a maioria bateu, levou. E vem aquele homem dizer, oferece o outro lado. E aí, quando vai se pregar o Evangelho e fala desse rei, da sua palavra, dos seus sermões, o grego, o que diz? Isso é loucura. Esse homem não é sábio, esse homem é louco. E nós, irmãos, temos a tarefa de pregar o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
e continua hoje sendo escândalo e loucura do mesmo jeito. O objetivo do pastor Bochete foi mostrar o seguinte, que se alguém quer fazer um retrato da pessoa, geralmente o pintor melhora algumas coisas. Se a pessoa tem um nariz torto, o pintor ele dá uma pincelada ali e muda aquele nariz. Antigamente eles achavam que ser preto era problema, né? Graças a Deus isso acabou, né? Antigamente achavam que ser preto era coisa ruim. Na minha casa, o retrato da minha mãe e do meu pai, os dois negros, meu pai é negão e minha mãe é negra, o retrato dos dois branquinhos, e o nariz da minha mãe estava fino no retrato. Eles acharam que estava melhorando, estava piorando o negócio. Mas a pessoa, quando ele quer dar uma notícia, procura dar uma embelezada. Já viu testemunhos? Tem irmão que embeleza o testemunho, que começa a inventar, e quando você ouve o testemunho pela terceira vez, você fala, opa, na primeira não tinha isso não. Porque você vê que a pessoa está tentando melhorar o testemunho. Mas os discípulos não puderam fazer isso. E até as coisas que eles achavam que não estava batendo, eles tiveram que colocar, irmão. Está aí na palavra de Deus, até as coisas que os judeus não aceitavam, causavam escândalo, ele colocou na palavra, deixou como prova da realidade da existência e da passagem do Senhor Jesus aqui nessa terra. Aleluia. Porque alguém escreveu algo que é escandaloso, porque alguém escreveu algo que pareceu loucura, e com isso querer fazer discípulos. Como pode uma coisa dessa dar certo? Só dá certo se a mão do Deus Todo-Poderoso estiver por cima. E a tarefa dos discípulos não era embelezar o quadro, não era mudar. A tarefa deles era pregar o Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Oh, glória! E foi isso que eles fizeram. Aleluia! Foi isso que eles fizeram. Você encontra por aí alguns evangelhos apócrifos, por algumas pessoas tentando dar uma melhorada no retrato de Jesus, tentando dar uma melhorada porque era muita loucura. Era muita loucura, causava muito escândalo, e ainda causa muito escândalo. E houve uma época em que surgiu muitos evangelhos apócrifos. Em um deles há uma passagem, eles usaram muito a época que Jesus era adolescente, porque nessa época a Bíblia não fala nada, da adolescência até a maioridade de Jesus, a Bíblia se cala. Então eles usaram esse pedaço para colocar muita coisa. E tem parece belo do dragão, e tem um episódio em que Jesus estava brincando, fazendo passarinhos de barro na beira do rio. Aí sua mãe o chama, e ele bate palma, aqueles passarinhos de barro se tornam aves e saem voando. Querendo melhorar a figura de Jesus. Irmãos, os nossos dias tentam fazer com que Jesus não seja um escândalo, tentam fazer que Jesus não seja loucura. Estão pregando outro evangelho. Verdade. Um evangelho sem cruz. Pode haver cruz sem evangelho. Mas evangelho sem cruz é outro evangelho. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não importa a loucura que seja para a pessoa que está no mundo.
viu Raul Seixas falando: pobrezinho morreu de pendurado na cruz. Ele morreu. Aleluias. Ele levou a vergonha da cruz. O seu Deus, o Rei dos Reis, morreu pendurado no madeiro, como marginal. Como marginal. Era vergonhoso. Ele levou aquela vergonha. Como pode alguém sábio, alguém culto, alguém poderoso morrer na cruz? Mas foi exatamente isso que ele fez, morreu numa cruz. Aleluias. Nem aquele ladrão acreditou, irmão. Como é que pode suceder? Desce daí. Salva a ti mesmo e a nós também. Como pode uma pessoa servir o Deus Todo-Poderoso e morrer numa enfermidade? Como pode alguém servir ao Deus Poderoso e vir uma intempérie, vir um desastre, um problema, uma dificuldade na sua vida? Como pode alguém servir ao Deus Todo-Poderoso, passar numa rua e se atropelar? Eu não aceito isso porque eu sou filho do rei. Você é filho do rei? Pois o seu irmão, o filho mais velho do rei, morreu pendurado na cruz. E ele não falou assim: pai, eu não aceito essa vergonha. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e se humilhou. Ele se fez inferior aos anjos e depois se humilhou mais ainda, sofrendo a morte, e a morte de cruz. Meu Deus. E aí o que a Bíblia diz? Quer que tenhamos em nós esse mesmo sentimento. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Eu quero dizer para você uma coisa: escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas a palavra de Deus diz que a pedra que foi rejeitada, Deus a colocou como pedra de esquina. Ele morreu. Isso é escândalo. Ele foi crucificado. Isso é escândalo. Mas a palavra diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, e esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da cruz. O Deus que desce da tua glória, vem a essa terra, morre por você, ao terceiro dia ressuscita, para que você um dia ressuscite também. Aleluia! E se você quer assim esse Deus, eu digo para você nessa noite: pega a sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. Você quer saber se você está com a cruz na costa? Quer saber se você está com a sua cruz? É só olhar se você está negando a si mesmo. Porque as duas coisas andam juntas. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A palavra de Deus nos diz, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Se você subiu, está subindo o Calvário com a tua cruz, meu querido, o final do Calvário é morte. Morte. Mas depois da morte, Jesus foi o primeiro. Nós haveremos de ressurgir com Ele. Se pois morremos com Ele, também com Ele ressuscitaremos. Quem estiver no seu lugar, obrigado essa oportunidade, volta a palavra para você. Evangelho genuíno, sem a cruz. Amém? E aquilo que é loucura para os que se perdem, para nós, para
mim e para você é o poder de Deus. Amém, queridos? Graças